Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O registro dos principais jornais do país hoje refere-se à decisão do Copom elevando os juros no Brasil. Está aqui o Estadão, Copom, aqui o monitor está desligado, meu filho. Copom eleva juro em 0,25% com voto favorável de Galípolo. Estados Unidos cortam 0,5%. Se você, de novo, esquecer de ligar o monitor, eu chamo o Datena. Pode esperar sentado. Folha de São Paulo. Banco Central aumenta juros em 0,25 ponto na primeira alta sob Lula. Estados Unidos cortam 0,50. O Valor, que é o jornal de economia o Globo, das organizações Globo, está aqui. Em sentido inverso, BC eleva a Selic para 10,75%, enquanto Fed corta juro para 5%. O que isso interessa diretamente a você? Não é uma coisa só dos bancos, uma coisa ortodoxa da economia, como pensa muita gente. Essa elevação tem por objetivo técnico conter a inflação que ameaça novamente a economia brasileira. Inflação tem correção, mas vai comendo os salários, vai comendo os ganhos pela ponta, sem que as pessoas percebam muito, elas acabam sendo, cada um de nós, apesar das correções, acaba sendo vítima da inflação. A perspectiva de inflação, a não contenção dos gastos pelo governo, a proposta governamental de buscar uma nova situação, um novo quadro, um novo planejamento para a economia, que envolve na prática, principalmente arrecadar e não conter os gastos, levam a essa situação de uma perspectiva de subida dos juros, da subida da economia e, portanto, o Banco Central lança a mão do único instrumento que tem à mão, que é a elevação de juros. A elevação de juros dá uma brecada na economia, o que infelizmente não é bom. Seria bom se a economia estivesse aquecida e não tivesse como consequência essa questão dos juros, essa questão da inflação, desculpe, seria bom, mas não é. Quer dizer, você tem uma economia lastreada no nada, que vai crescendo no espaço vazio, você tem como consequência a inflação. E é necessário segurar a inflação para a gente ter uma economia aceitável. O Brasil, você viu na manchete do Valor, em sentido inverso, o Brasil está remando contra a corrente. No mundo, baixam-se os juros nesse momento, o que fez os Estados Unidos reduzindo o juro para 5%. Vantagem, tem aí as desvantagens de dar um breque na economia, a economia está bastante aquecida, o emprego vai bem no Brasil, embora os salários sejam baixos, mas o desemprego realmente está reduzido. Uma coisa que, do lado de fora, visto externamente, está muito bonito, mas se você entrar dentro do organismo da economia, esse organismo está doente e as consequências, que são a inflação, vão aparecer. Coisa boa das consequências do que aconteceu ontem.
os juros mais baixos nos Estados Unidos e o aumento dos juros no Brasil atraem mais investidores estrangeiros. Quer dizer, dinheiro não tem pátria. Se há um país que é estável, que é seguro, que paga as suas dívidas e tem um juro mais alto para remunerar o capital, é evidente que quem tem dinheiro e quer investir, vai investir nesse país. Então, o Brasil, aumentando os juros, o Brasil atrai mais investidores. Ao mesmo tempo, parece uma operação casada, é coincidência, ao mesmo tempo, os juros americanos caem e remuneram menos os capitais que acorrem aos Estados Unidos. Então, tem esse aspecto bom. Eu não sei se o saldo disso é positivo, mas não é só ruim, tem esse aspecto bom, esse aspecto positivo. Aqui o texto da Folha: o Banco Central elevou a taxa Selic em 0,25 ponto percentual na primeira alta do terceiro mandato do presidente Lula. Citando o aquecimento da economia brasileira, o Copom estabeleceu juros básicos de 10,75% ao ano. Em direção oposta, o Fed, o Banco Central Americano, afrouxou em meio ponto percentual a taxa nos Estados Unidos. A decisão do Copom foi unânime. São 9 membros. Parte deles é designada, inclusive o futuro presidente do Banco Central, Galípolo, é formada, boa parte, por indicações do presidente Lula. Esses indicados por Lula formaram nessa unanimidade. O Galípolo votou na subida dos juros também. Então, essa coisa de dizer que é sacanagem do Roberto Campos e tudo, bobagem, mentira para te enganar. Aí sai o PT gritando, dizendo que é para favorecer a Faria Lima, tudo bobagem para te enganar. Era uma medida necessária, tanto que o pessoal nomeado e de confiança do Lula acabou votando com os outros que tecnicamente acabaram definindo uma subida de juros. A decisão do Copom foi unânime. Ao divulgá-lo, o colegiado disse que o cenário pede uma política de juros que ajude a frear a atividade econômica para segurar o controle da inflação. O comitê citou ainda pressões no mercado de trabalho e elevação de projeções da inflação, e deixou os próximos passos em reunião em novembro em aberto. Tem gente que acha, e gente muito competente, que acha que os juros vão continuar subindo. Se no Brasil a alta da Selic foi a primeira em mais de 2 anos, nos Estados Unidos o corte definido pelo Fed na faixa entre 4,75% e 5% anuais é inédito desde 2020. O órgão avalia que a inflação norte-americana está a caminho da meta. Após a decisão, mas ainda sem a reunião do Copom, o dólar fechou em queda de 0,47% a R$ 5,46. Aí um panorama de primeira página da Folha. O Estadão, aqui ó, Copom eleva juro em 0,25 ponto com voto favorável de Galípolo. Isso significa que ele é supostamente o homem de confiança que Lula já disse que vai ser o novo presidente do Banco Central. Estados Unidos cortam 0,5%. Pronto, está aí. Claro, vai ter várias repercussões, tem relatório, está aqui. E aí o valor diz assim:
Política monetária. Analistas destacaram o tom duro do comunicado do Copom e a preocupação com a inflação. Aí o resto, eu insisto, vem aí o PT, os políticos do PT, a presidenta do PT dizendo, olha, isso é tudo conversa mole, tudo chute, tudo conversa populista para tirar o músculo da seringa. E, falando em tirar o músculo da seringa, o governo havia convocado uma reunião que seria presidida pelo presidente Lula, de governadores para tratar da questão dos incêndios, né? Buscar uma linguagem única, enfim, está uma grande confusão, cada um está tentando se salvar, salvar suas metas, salvar suas matas, e o combate está sendo feito de maneira atabalhoada, com culpa e responsabilidade também do governo federal, também e especialmente. O governo ia criar essa entidade, já anunciou agora que vai criar, que é uma administração específica para desastres climáticos, etc. Aí onde fica? Fica no ministério tal, fica no outro ministério. Desde o começo da gestão, o Lula já tinha anunciado isso, teve um rolo, Marina Silva não queria, outro queria tal, foi empurrando, anunciou agora, sei lá, 2 semanas, e até agora nada. Aí, voltando à vaca fria, o presidente convoca essa reunião, vamos tratar juntos, nós e os governadores, falando uma linguagem única. E o que acontece? Os incêndios se agravam e o pessoal do Planalto, percebe que a presença, segundo a visão deles, que a presença do Lula nessa reunião atrai muito mais do que já atraiu para Lula também as responsabilidades pelo combate ao fogo. Atrai também para o Lula, então tira o músculo da seringa, bota o Lula para viajar para o Maranhão e o chefe da Casa Civil vai presidir essa reunião. Parece que vão 10 governadores. 10 governadores é importante. Mesmo que os governadores de oposição não compareçam, é uma reunião importante. Agora, quando você põe o Rui Costa, quando você põe o chefe da Casa Civil, tira o presidente, a reunião cai e não tem o seu valor, não projeta o interesse do governo em realmente combater o fogo. Claro que o governo tem interesse em combater o fogo, mas muito menos interesse do que a imagem do presidente Lula, a imagem internacional do presidente Lula, que é uma imagem internacional boa. Então, desculpe, a ausência do presidente Lula é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Uma ausência para não se contaminar com algo que também e principalmente é responsabilidade dele e em que ele usa um recurso que ele sempre usa, que é pôr a culpa nos outros. Os governadores... Nada, não fez nada, como no Rio Grande do Sul, lembra? Mandou um ministro Pimenta, vai... O ministro apareceu lá, sem conversa com o governador, uma coisa assim, né? Um estupro, apareceu lá, pumba, entrou. O que aconteceu no Rio Grande? Quantas casas o governo federal já entregou no Rio Grande? Se entregou, eu não sei. Se entregou, eu não sei, mas que o governo federal? As águas baixaram e o governo federal, já o Pimenta, que era o ministro que ia cuidar do Rio Grande, já voltou e já está no Palácio do Planalto de novo. Ele teve a esperteza de manter o gabinete dele, a salinha dele, fechadinha, mas dentro do Planalto, e ele voltou a ocupar o seu cargo na comunicação do governo.
Quer ver, ainda tem uma coisa aqui. Governo Lula cobra responsabilidade de estados por fogo. Ele não tem nada com o fogo. O governo Lula tenta dividir com os estados a responsabilidade pelo enfrentamento das queimadas no Brasil. Do outro lado, governadores de partidos de oposição apontam falta de coordenação federal nas ações. Está aí a verdade verdadeira publicada pela Folha de São Paulo. Pela Folha de São Paulo. Enquanto isso, o Brasil arde em chamas e combate essas chamas de forma canhestra, da mão para a boca. Estão lá os heróis do fogo, submetidos aos erros, à falta de estratégia, à falta de projeto, e às vezes falta de caráter, daqueles que dos seus gabinetes decidem a vida de quem está lá embaixo, muitas vezes sem ter ido lá embaixo. Tem um fenômeno que eu não conhecia, que são incêndios subterrâneos. Fogo lá pelas raízes. Aqui, incêndios subterrâneos dificultam o trabalho de brigadistas no Parque Nacional de Brasília. Anta com pastas queimadas encontradas na área de preservação. Fogo se concentra em matas de galerias e destrói árvores pela raiz. Você sabia que em Brasília tem muita anta, mas muita anta mesmo, mas de pata queimada é a primeira vez que eu vejo. Ontem o Jornal Nacional mostrou uma tartaruguinha morta. Quer dizer, os animais que se refugiam nesses biomas estão uma coisa assim terrível. Claro, a gente lamenta problema com os seres humanos, mas animais, pelo amor de Deus. Bom, no plano internacional, duas coisas. Primeiro, o Brasil está agindo junto com a China. O Lula conversou com o Putin. O Putin está aparentemente entusiasmado com essa ideia conjunta de Brasil e China para tentar a paz na região Rússia-Ucrânia. A Ucrânia andou explodindo um depósito de armas da Rússia através de um ataque de drones, que foi uma bruta explosão. E tem um detalhe, no plano brasileiro e chinês, que a gente não conhece na íntegra, vazou que você congela esse movimento de guerra e aí os soldados russos continuam nos territórios que eles invadiram. E depois você vai discutir. E aí, meu filho, acabou, fica para sempre. Eu não sei como é que a Ucrânia vai tentar resolver o problema. A questão é a seguinte: é muito estranho que você faça uma conferência de paz que começa com a China e com o Brasil e outros países vão aderindo, sem que os principais interessados, Rússia e Ucrânia, que estão guerreando, a Rússia invadiu a Ucrânia, sejam consultados. É estranho. Você viu a explosão de ontem? Israel se fechou em copas, né? Teria provocado a explosão. Aí alguns vazaram que já sabem que foi Israel, outros analisam e dizem, olha, competência técnica lá não tem entre os adversários do Hezbollah no Líbano, Israel tem essa competência técnica, e a quem interessa o crime? Interessa a Israel. Ao mesmo tempo que explodiram esses walkie-talkies, anteontem foram os pagers que mandavam, né? Não está em uso mais. Pode ser que tenha um aqui, ali, mandavam recadinhos, agora os walkie-talkies, né? Alô, alão, câmbio, walkie-talkies. Explodiram, né? Mataram gente. Olha aqui a folha. Ação após ação com pagers, walkie-talkies do Hezbollah explodem e matam 20. Explosões em walkie-talkies usados pelo Hezbollah deixaram ao menos 20 mortos e 450 feridos ontem no Líbano, um dia após a ação com pagers do grupo.
Sem citar o caso, Israel afirmou que uma nova fase da guerra, iniciada após o ataque do Hamas em 2023, está à vista. Esse conjunto é preocupante. Primeiro porque o Hezbollah, que está desorientado, está com a sua comunicação em crise, né, com essas explosões, o Hezbollah, desculpe, diz que vai reagir. Ficou humilhado, ficou diminuído, ficou encolhido, mas vai ter que reagir com as lideranças que sobraram. Segundo, Israel está deslocando tropas para o norte de Israel, sul do Líbano, onde ataques do Hezbollah fizeram com que de 60 a 80 mil, são os números que vão aparecendo, pessoas foram deslocadas de suas residências em Israel por causa desses ataques. O premier Benjamin Netanyahu está dizendo que essas pessoas vão voltar e deslocou tropas para aquela região. Então, sinal amarelo, quer dizer, pode explodir um conflito. Na verdade, é uma guerra indireta entre Irã, que manipula o Hezbollah e o Hamas, e Israel. Por que a guerra? Tem um combate de domínio, né? De hegemonia naquela região. É muito complicado. O Irã, que é uma relação distante geograficamente de Israel, desde que os ayatolás assumiram o governo, antes era o Shah, que era amigo de Israel, o Shah Reza Pahlavi, que era amigo de Israel. Os ayatolás decretaram que tem que extinguir o Estado de Israel. Quer dizer, decretaram jogar Israel no mar. E eles têm, né, a colaboração dessas entidades, Hezbollah, que é forte, e o Hamas, que é menos forte, que promovem atos de terrorismo encobrindo a ação do Irã. Então, o perigo é estourar uma guerra real, direta, entre Irã e Israel, complicando ainda mais o já complicado quadro na região. Não sei o que vai acontecer, ninguém consegue prever, ninguém consegue entender por que Israel praticou esses 2 atos de explosão dos walkie-talkies e dos pagers. Ninguém sabe. Foi uma ação bem realizada sob o aspecto de crime de terrorismo por Israel. Você pode chamar de terrorismo porque pegou gente inocente que não tinha nada a ver com esse peixe, e aí o Hamas, o Hezbollah vê isso como uma provocação, o Irã vê isso como uma provocação. A gente não sabe o que pode vir por aí e o que pode vir depois do que pode vir por aí. Problema. Bom, por que mexeram com os walkie-talkies? Como os pagers, os walkie-talkies não vão para satélite, não usam linguagem técnica moderna, digital, são antigos, né? E aí são menos permeáveis à escuta por parte, por exemplo, de Israel. Então, por isso eles pararam de usar telefone celular e passaram a usar pagers e walkie-talkie. Você vê que não era tão inexpugnável assim. Diminuiu o tamanho, né, dessa coisa de que o Hezbollah é forte, o Hezbollah é a bandeira, blá, 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 blá. Nada a ver, né? Nada a ver, ficou pequenininho e vai ter que reagir para mostrar que ainda é aquele partido. Ele tem representação no parlamento do Líbano e tem um belo exército. Dizem que isso vazou, está nos jornais, que o equipamento de walkie-talkie era Icon, fabricado no Japão. Quem vendeu diz que não sabe de nada.
os israelenses teriam colocado bombas de plástico, aquelas bombas pequenas, mas altamente explosivas. Não se sabe em que caminho, em que lugar do caminho que esses aparelhos fizeram até o Líbano. Enfim, quem vendeu, que é uma empresa de Formosa, né, da antiga China nacionalista Formosa, né, de Taiwan. Essa empresa não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com isso. E, claro, o cara não vai dizer que é responsável, mas alguma coisa aconteceu no caminho. Está aqui o Globo, contra a inflação, o BC eleva juros. Claro, eu mexi aqui no Globo errado, para variar. Deixa eu ver o Estadão. Tem uma coisa aqui no G1 que não está nos jornais. É interessante a gente verificar. Essa é a Veja. Está aqui o G1. Olha aí, a notícia que está aqui. Operação contra a pirataria derruba mais de 600 sites e aplicativos de streaming ilegal. 5 suspeitos foram presos no Brasil e na Argentina. Policiais fazem buscas em 9 estados e contam com a cooperação de autoridades de 5 países. Você imagina o tamanho dessa operação e o tamanho dessa bandidagem. Durante o dia, claro, nós vamos ver com menos fumaça essa operação. Fogo no Cerrado sobe 221% em agosto. Veja as cidades mais queimadas. Olha o que eu disse, com fogo descontrolado, animais lutam pela sobrevivência na Ilha do Bananal. Tem incêndio na Ilha do Bananal. Volta a esquentar hoje no Sudeste, qualidade do ar pode piorar. Eu tenho 2 notícias tristes de falecimento. Em homenagem a essas pessoas, eu queria mencionar para vocês. Um é a morte do locutor esportivo, grande narrador, grande, belíssima figura, que é o Flávio Araújo. Vocês lembram? O Flávio Araújo era um dos grandes locutores de futebol no tempo em que os locutores de futebol falavam sério na Rádio Bandeirantes. O Bruno Luca faz a análise, conta a vida dele, né? Enfim, e termina assim: vai-se Flávio Araújo e deixa seu exemplo, deixa a sua carreira e deixa o tempo em que narrar futebol era a coisa mais séria, mais bonita, mais precisa. A outra morte é de uma senhora, Ana Paula, foi diretora da Rádio Nova Difusora de Osasco, foi secretária da Educação de Osasco e era filha de Francisco Rossi, que foi prefeito de Osasco. Ela foi a secretária da Educação em outras administrações, não na administração do pai dela. Em 2008 foi eleita vereadora em Osasco, cargo que ocupou em 2 outros mandatos. Foi secretária municipal da Educação em 2017 e desde 2018 era procuradora especial da mulher. Ela morreu de câncer aos 55 anos de idade. A família Rossi, do Francisco Rossi, os nossos sentimentos e o nosso abraço. Uma figura conhecida e importante na região. O governo Lula cobra responsabilidades, mega queimadas aceleram o risco do colapso amazônico, Ministério debate terapia para autista após documento controverso. Que é um editorial, avanço de facções reflete excesso de presos acerca do PCC e do Comando Vermelho em 25 estados. Ataque indica a paz mais distante no Oriente Médio
sobre a explosão dos pagers ainda do Hezbollah. E o Estadão tem 2 editoriais. Um é assim: não se apaga fogo com saliva. E o outro, vou tentar pôr o Globo aqui de novo. E o outro, o horror da Venezuela que Lula finge não ver. O presidente eleito da Venezuela, não, Maduro foi obrigado a assinar para sair daquele inferno, ele foi obrigado a assinar um papelucho dizendo que ele reconhecia a vitória do Maduro. Tem que acabar, desmontar esse Maduro pela raiz. Um bandido, ditadorzinho, um horror, um horror, um horror. Quem tomou cafezinho conosco ontem? Você não botou aquele rapaz que eu pedi ontem, botou? Então tá aqui. Nalobe Félix, Edna Pimentel, Roberto Ciola, Osíris Rodrigues, Matheus Diniz, Adenisa Leite, Dulce Maris, Dr. Mário Newton, Ney Lemos, Ângelo Barnaldi, Gilvan Anchieta, Tamar Batista, Raimundo Machado, Cíntia Gomes de Cuiabá, Mário Luiz de Campinas, Norpentrini, Nogueira Fonseca de Belém, Vital Mendes de São Paulo, e esse nome que eu cobrei, que tem me escrito reiteradamente, e a gente acaba não convidando ele para o café, porque separa o nome dele, você tira da hora, separa, porque é importante, não pode esquecer, esquece, porque que está separado. Eu peço desculpas, eu gostei de você estar hoje no nosso cafezinho. Vitor Almeida, um grande abraço. Abraço para todos vocês, até amanhã, se Deus quiser, e não se esqueça, é preciso passar o Brasil a limpo, antes apagando o fogo. Bom dia.